Ande antes de falar. É isso mesmo, eu quero falar sobre esse tema com você, mas antes disso, curta o nosso canal, envie para muita gente poder ser abençoado com essa palavra que eu quero compartilhar com você. Aliás, sempre aqui para que possamos acessar algumas porções bíblicas e podemos crescer. A verdade é que essa frase ela tem muito a ver com as minhas decisões. Ande antes de falar. Eu me lembro muito de Neemias, um homem que foi muito usado por Deus para poder provocar uma grande restauração na nação de Israel. A função de Neemias foi um pouco diferente de Ageu, que foi usado por Deus para o despertamento, ou o profeta Zacarias, que trouxe encorajamento em um momento onde os recursos acabaram, ou mesmo Esdras, né, que você vai ver no livro de Esdras, onde ele tem uma perspectiva de avivamento, né, por ter encontrado os escritos da Torá e ali lido na porta das águas para que eles pudessem se lembrar de onde vieram, quem eram, realmente entender o chamado deles. Mas vamos a Neemias, que ele vem com uma carta de um rei, ele vem com autorização, ele vem com recursos, ele vem com condição de fazer e tomar decisões em um momento onde a nação de Israel estava completamente acabada. 70 ou após 70 anos de exílio, o que Neemias diz é que nós estamos no opróbrio. Essa palavra é bem isso mesmo. O povo estava no fundo do poço, sem perspectiva. Eles haviam usado materiais do próprio tempo para construir suas casas. Eles haviam se perdido nas prioridades. A terra, a cidade sem muros. Você sabe que Jerusalém nunca pôde ficar assim. É só olhar Jerusalém atual e ver a proteção dos seus muros, onde eles precisam se proteger contra o inimigo. Imagine na época. Neemias então decide uma coisa, reconstruir os muros de Jerusalém. Mas ele faz uma coisa que todo líder precisa aprender. Ele não impôs as suas ideias antes de andar. Ande antes de falar. Andar antes de falar significa você prestar atenção, você primeiro pesquisar, você primeiro olhar a sua realidade. Todos que querem fazer um grande projeto, se lembre, quando Jesus disse, ninguém vai construir uma torre sem antes calcular primeiro, sem antes perceber quanto isso vai custar, o quanto de empenho eu vou ter. O problema não é você entrar no desafio, o problema é você sustentar um desafio. A questão não é você ter ou não ter fé. Muitas pessoas confundem o passo de fé com irresponsabilidade. Eu preciso ter fé, eu preciso ter coragem, mas o próprio Cristo disse, vai lá, calcule o preço que você quer pagar. Existem desafios que eu olho assim à frente e falo, uau, tremendo, mas não é o meu momento. Alguns deles eu digo, não vou pagar esse preço. E alguns deles eu digo, é hora e vamos romper. Andar de falar foi o que Neemias faz. Ele olha toda a situação. Ele estuda, ele caminha, ele literalmente ele cavalgou sobre os escombros de Jerusalém. Uma terra que estava sucumbida, perdida nas suas prioridades, como ele disse. Para sintonizar, para alguns que gostam de estudar, eles haviam passado pelo exílio no ano 584 e eles passam 70 anos de exílio após o rei Ciro assinar o decreto para que pudessem voltar para casa. Eles voltam para casa de maneira escalonada, porque nem todos voltaram, foram 50 mil judeus os primeiros que voltaram, e ali começa esse êxodo, né, de volta para casa. Ali eles encontram os escombros. O primeiro projeto foi o quê? Construir suas próprias casas. Então, voltando ao projeto Neemias, quando Neemias chega e percebe que as pessoas priorizaram suas casas, mas esqueceram da proteção, ele começa um projeto extraordinário. Mas por que Neemias teve tanto sucesso? Porque ele andou primeiro. Quando ele passou o projeto dele, ele tinha convicções. Lembre-se de algumas coisas, você que lidera. Lembre-se de algumas coisas, você que tem os seus sonhos, seu caderno dos sonhos, seus projetos para o futuro. Todas as vezes que você for lançar um projeto para uma equipe, para sua esposa, para o teu marido, para teus filhos, para a tua família, certifique que você está convicto do que você quer fazer. Porque lhe farão perguntas. E é exatamente aí que você tem que compreender. Lhe farão perguntas. E a pergunta é, você está pronto para responder aos questionamentos que virão quando você lançar aquele sonho? Vamos construir nossa casa. Talvez a primeira pergunta é, pai, nós temos dinheiro? Enfim, mas aquele que lidera como pastor, você que de alguma maneira lidera pessoas,
É muito importante você estar convicto. Andar antes de falar é você dar tempo à sua alma, à sua mente, para poder você mesmo ter as suas convicções. Tem muitos projetos que Deus te entrega hoje, mas não é para realizar agora. A grande questão não é a ação imediata, a grande questão é o preparo para aquilo que você vai realizar. A gente, na verdade, faz muitas coisas primeiro na mente, né? A tela mental. Você começa a construir antes de começar a construir. Um projeto, querido, ele começa no momento que você começa a sonhar com ele. Naquele instante você já começa a gastar. Naquele momento você já começa a se envolver. Então Neemias me ensinou a lição e eu quero deixar para você. Ande antes de falar. Quando você tiver algo muito importante para ser exposto, tenha convicção se você já andou o suficiente. O que é andar? É a metáfora do pesquisar. É a metáfora de você entender, é a metáfora de você compreender. Exatamente isso. Para que você, quando tiver que expor esse projeto, esse sonho, essa vontade, esse desejo que você tem de realização, você não fique sozinho e não aconteça como muitos projetos natimortos, que morrem antes de começar, que morrem dentro de uma sala, que morrem sentado no restaurante quando você está falando ali já desistiu. Porque você simplesmente não se preparou, você não se organizou para que de fato pudesse envolver as pessoas. Engajamento é muito lindo, mas as pessoas se apaixonam quando você também está apaixonado por algo. Neemias, lembre-se disso, ande antes de falar, porque ele fez primeiro o contato com a terra, percebeu os absurdos, as grandes dificuldades, depois desafiou o povo. 52 dias, um recorde, ele conseguiu levantar os muros. Deus vai te abençoar, faça o mesmo, Deus abençoe a tua vida.